Olá, nós no último encontro já vimos a maravilha que é teologicamente o nome de Deus como Pai. O significado de Pai. A beleza e a graça que temos de Deus ser Pai, Abba. E é Cristo quem nos permite chamar a Deus de papaizinho na intimidade, nos permitindo que nos aproximemos dele sem qualquer medo, porque Deus nos ama apaixonadamente de tal modo que nem poupou o seu Filho único, enviando-o aqui para nós, num mundo tão difícil como é o nosso aqui na Terra, quase que um risco para o seu Filho, como de fato foi, porque a maldade humana de alguns, e nós também participamos porque ele assumiu todas as nossas iniquidades na cruz, ele foi condenado, torturado, executado na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, mas ele instituiu uma nova aliança e nos deixou essa oração tão fundamental, base da nossa fé, que inclui todo o Evangelho, que é o Pai Nosso. Então, nesses dois tópicos do artigo 2, nós já vimos isso no vídeo anterior. Vamos concluir hoje para o significado do nosso, que não é um pronome aí de posse, como nós já vamos ver, mas na unidade e para todos os homens, não só para nós católicos ou para os cristãos. É isso que nós vamos ver nesse encontro a partir de agora, do parágrafo 2786 ao 2796. Vamos lá? Venha comigo. Nós temos aqui então esse tópico 3, Pai, e entre parênteses o pronome nosso, para que fique bem claro qual é o significado desse pronome nessa oração. Então, vamos ler esses 3 parágrafos. Leia comigo. Pai Nosso refere-se a Deus. De nossa parte, este pronome não exprime uma posse, mas uma relação inteiramente nova com Deus. Quando dizemos Pai Nosso, reconhecemos primeiro que todas as suas promessas de amor, anunciadas pelos profetas, se cumprem na nova e eterna aliança em Cristo. Nós nos tornamos seu povo e ele é, doravante, nosso Deus. Esta relação nova é uma pertença mútua, dada gratuitamente. É pelo amor e pela fidelidade que devemos responder à graça e à verdade que nos são dadas em Jesus Cristo. Como a oração do Senhor é a oração de seu povo nos últimos tempos, este nosso exprime também a certeza de nossa esperança na última promessa de Deus. Na Jerusalém Nova, dirá ele ao vencedor: eu serei seu Deus e ele será meu filho. Lá no finalzinho do Apocalipse, no capítulo 21. Então vemos aqui o que dissemos há pouco. Não é um pronome de posse, o nosso, mas é uma relação nova. Que relação nova é essa? A relação é que nessa nova e eterna aliança, com um novo povo, não apenas com os israelitas no Antigo Testamento,
Mas na última ceia, Jesus institui uma aliança nova e eterna com todos aqueles que quiserem participar desse novo povo de Deus. E essa relação nova também nos é dada por graça, gratuitamente, sem nenhum mérito de nossa parte, apenas demonstrada pelo amor infinito que Deus tem pela sua obra-prima, que é o ser humano. Ele nos ama apaixonadamente, a ponto de nem poupar o seu filho. Então, é com amor e com fidelidade, sermos fiéis a esse amor, corresponder a esse amor de Deus. Senão nós estaríamos traindo a Deus. A oração do Senhor exprime essa nossa esperança de, enquanto estamos nos céus, escondidos, como nós também vamos refletir aqui hoje, já estamos nos céus com Cristo, por Cristo e em Cristo. Mas nessa nossa Páscoa, que é a caminhada, essa ascensão, até que nós tenhamos a Páscoa definitiva, que é a passagem definitiva para a Nova Jerusalém, que é uma expressão para mostrar a glória que teremos em Deus por todos os séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade. Continue, leia aí. Rezando ao nosso Pai, é ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos dirigimos pessoalmente. Não dividimos a divindade, porque o Pai é dela, a fonte e a origem, mas confessamos com isso que eternamente o Filho é gerado por Ele e que dele procede o Espírito Santo. Tampouco confundimos as pessoas, porque confessamos que nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, em seu único Espírito Santo. A Santíssima Trindade é consubstancial e indivisível. Quando rezamos ao Pai, nós o adoramos e o glorificamos como o Filho e o Espírito Santo. Este parágrafo aqui ele é bem teológico. Toda uma teologia que tem na nossa fé, na nossa profissão de fé no Deus Uno e Trino. Deus Uno, um só Deus, em três pessoas distintas. Nós não as confundimos, mas é um ser de relação. O Pai no Filho, no Espírito, o Filho no Pai e no Espírito, e o Espírito no Pai e no Filho. Ou seja, uma relação, uma unidade perfeita. Então nós estamos, quando dizemos Pai Nosso, participando também da divindade do Deus. Nós estamos em Deus, não por nossos méritos, sempre é bom lembrar, mas porque Cristo nos faz participar da sua divindade, nos assume desde a sua vinda à terra, na cruz, Ele nos assume para nos levar ao seu Pai. Deus é Pai de Jesus Cristo, mas Ele compartilha conosco a possibilidade também de sermos seus irmãos, por Ele também ter a raça humana, a natureza humana. Ele nos assume, nos faz participar da divindade. Um pouco de teologia é bom, né? Então, vamos ver que gramaticalmente o significado desse pronome nosso. Leia comigo. Gramaticalmente, nosso indica uma realidade comum a vários. Não há senão um só Deus, e Ele é reconhecido como Pai pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. A Igreja é esta nova comunhão entre Deus e os homens, unida ao Filho único, tornado primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8. Ela está em comunhão, a Igreja está em comunhão com um só e mesmo Pai, em um só e mesmo Espírito Santo. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Atos 4.
Então, mais uma explicação sobre esse pronome nosso que Jesus nos dá essa possibilidade de sermos filhos adotados por Deus. Quando a gente nasce ou renasce pela água e pelo Espírito. O batismo nos torna filhos adotados de Deus, membros da igreja, templos do Espírito Santo, possuidores da graça santificante que nos é dada do alto. Então, aí sim, nós participamos como irmãos de Cristo, como de fato somos. E cada batizado, cada um de nós, adotado por Deus, entra nessa comunhão, que é o significado, não gramatical, mas de relação com Deus, o nosso Pai, o Pai e nosso. Vamos ler mais 2 parágrafos. Por isso, apesar das divisões dos cristãos, a oração ao nosso Pai continua sendo um bem comum e um apelo urgente para todos os batizados. Em comunhão mediante a fé em Cristo e mediante o batismo, devem eles participar na oração de Jesus para a unidade dos seus discípulos. Enfim, se rezamos verdadeiramente ao nosso Pai, saímos do individualismo, pois o amor que acolhemos nos liberta. O nosso, do início da oração do Senhor, como o nós, dos 4 últimos pedidos que vamos ver ainda, não exclui ninguém, para que seja dito em verdade, nossas divisões e oposições devem ser superadas. Então, nós temos essas divisões, infelizmente, inclusive divisões entre os cristãos, que é quase uma vergonha para nós. É uma realidade. Não deveríamos ser assim. Um só povo, um só mesmo Espírito, um só Deus. Então, todos os batizados participam desse bem comum. Mas, quando rezamos o Pai Nosso, nós temos que estar sempre também focados nesse objetivo de conseguir a unidade de todos os discípulos. Por isso que nesse parágrafo aqui nós vemos que a gente não reza o meu Pai, a gente sai do individualismo, nós rezamos ao nosso Pai, porque meu Pai, quem pode dizer, é Jesus Cristo, que nós já vimos isso, Deus é Pai de Jesus Cristo. Agora, no nosso caso, é uma extensão permitida por Deus para que nós também possamos participar dessa filiação com Cristo, por Cristo e em Cristo. Por isso, sempre quando estamos rezando o Pai Nosso, nós precisamos lembrar que ninguém deve ser excluído de nossas orações. Quantas vezes nós rezamos apenas para aqueles que gostam de nós, para os nossos amigos, para os nossos familiares, e excluímos aqueles que nos prejudicam, que nos perseguem, sendo que nós devemos superar essas divisões e essas oposições. A meta é sempre essa, o objetivo é sempre esse. Continuando. Os batizados não podem rezar ao Pai Nosso sem levar para junto dele todos aqueles por quem ele entregou seu Filho bem-amado. O amor de Deus é sem fronteiras. Nossa oração também o deve ser. Rezar ao nosso Pai abre-nos para as dimensões do seu amor manifestado no Cristo. Rezar com todos os homens e por todos os homens que ainda não o conhecem, a fim de que sejam congregados na unidade. Essa solicitude divina por todos os homens e por toda a criação
animou todos os grandes orantes e devem ampliar nossa oração até a imensidão do amor quando ousamos dizer Pai Nosso. Mais um complemento aqui dos comentários anteriores. Deus veio para salvar toda a humanidade na pessoa do Filho. E nós vemos também na oração eucarística que essa nova e eterna aliança inclui o sangue derramado por todos. Como que então nós vamos excluir nessa oração do Pai Nosso todos aqueles que ainda nem conhecem o Jesus Cristo ou que ainda o perseguem, perseguindo também a nós cristãos, a nós discípulos? É a Ele que é perseguido. Então, todas as nossas orações, e o Pai Nosso principalmente, não exclui ninguém, porque o amor de Deus é sem fronteiras. E o último tópico desse artigo 2, o quarto, que estais no céu. Esta expressão bíblica não significa um lugar, o espaço, mas uma maneira de ser. Não o afastamento de Deus, mas sua majestade. Nosso Pai não está em outro lugar. Ele está para além de tudo, quanto possamos conceber a respeito da sua santidade. Porque Ele é 3 vezes santo, está bem próximo do coração humilde e contrito. Com razão, estas palavras, Pai Nosso que estais no céu, provém do coração dos justos, onde Deus habita como que em seu templo. Por elas também o que reza desejará que em si aquele more a quem ele invoca. Os céus poderiam muito bem ser também aqueles que trazem a imagem do mundo celeste, nos quais Deus habita e se movimenta. Como podemos entender isso daqui? Que os céus não é um lugar. A gente vai para o céu, onde fica? Isso é uma forma humana de pensar, muito pequenininha, relativa. Os céus não é um lugar. Os céus é uma maneira de ser, além de tudo, inclusive da nossa compreensão. Não podemos dizer que Deus está no céu e nós aqui longe dele, de maneira alguma, porque a gente vê aqui nesse ensinamento que é bíblico e que é o magistério da igreja, ele está em nós. Senão as palavras de Jesus seriam falsas. Por exemplo, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou, nesse mesmo capítulo lá de João 6, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Deus está conosco, Deus Emmanuel. Isso é crer na presença de Deus em nós. Então, quando nós estamos rezando que estais no céu, nós podemos até pensar dessa forma aqui, como a gente vê nessa citação. Você já é cidadão do céu, nós já vamos falar disso também. Nós já somos o céu na terra, aqueles que têm em si a imagem, a semelhança do amor pela qual nós somos criados, a imagem e semelhança do amor que é Deus. A gente já está vivendo essa semelhança dos céus, onde Deus habita e onde Deus se movimenta em nós, quando nos comportamos como seus filhos, apesar de nossas falhas, mas já somos cidadãos celestes, como nós vamos ver também agora, nesses 2 últimos parágrafos do nosso estudo de hoje. Leia comigo. O símbolo dos céus nos remete ao mistério da aliança que vivemos quando rezamos ao nosso Pai. Ele está nos céus, que são sua morada. A casa do Pai é, portanto, nossa pátria.
Foi da terra da aliança que o pecado nos exilou e é para o Pai, para o céu, que a conversão do coração nos faz voltar. Agora, é no Cristo que o céu e a terra são reconciliados, pois o Filho desceu do céu sozinho e para lá nos faz subir com Ele por sua cruz, sua ressurreição e ascensão. Quando a igreja reza, Pai nosso que estais nos céus, professa que somos o povo de Deus já assentado nos céus, em Cristo Jesus, escondidos com Cristo em Deus, enquanto ao mesmo tempo gememos, suspirando por ser sobrevestidos com a nossa habitação celeste. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Os cristãos estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam sua vida na terra, mas são cidadãos do céu. Como seria fundamental a gente não esquecer o sentido da vida? Isto é, Páscoa. Páscoa significa passagem. Nós estamos já na Páscoa, ou seja, passagem pela vida terrena, uma única vez, uma única oportunidade de conhecermos a Deus. Somos todos passageiros aqui na terra. Esse é o significado de Páscoa. E nós já estamos nessa Páscoa por Cristo, com Cristo e em Cristo, escondidos em Cristo, na sua cruz. Ele nos assumiu, Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nós já somos ressuscitados. E subimos ao Pai com Ele. Já estamos escondidos no céu em Cristo, por Cristo, com Cristo. É preciso que a gente entenda assim a nossa Páscoa. Um outro acontecimento vai ser a nossa Páscoa definitiva. Ou seja, quando aquilo que nós chamamos de morte, mas para que Deus é apenas um sono de passagem, de Páscoa definitiva, nós iremos de fato para a realidade celestial. Agora, nós já estamos em Deus nos céus, com Cristo. É um famoso já, mas ainda não. Já somos cidadãos do céu. Ou a gente acredita nisso, ou nós estamos ainda com a nossa fé um pouco limitada, um pouco pequena. É preciso crescer na fé também, neste caso de entender o sentido da vida. E é isso que esses parágrafos aqui nos mostram quando rezamos o Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, já somos cidadãos celestes, mas ainda não. Estamos já em Cristo, com a Eucaristia, com a palavra, com a comunidade, na igreja, no novo povo de Deus, nessa eterna aliança. Só falta a gente chegar lá na Páscoa definitiva. Mas na Páscoa e ressuscitados, nós já fomos. Nós já renascemos no batismo, entramos já na ressurreição de Cristo, no mistério pascal, o mistério da fé, que a gente relembra também em todas as orações eucarísticas. Não é verdade? Como é bom pensar assim, como é bom a gente estar sempre ligado nas coisas do alto. E assim nós terminamos esse artigo 2, só falta o artigo 3 para terminarmos essa segunda sessão da quarta parte do nosso catecismo. A partir dos próximos encontros, nós vamos ver um por um dos 7 pedidos que estão sequencialmente incluídos por Cristo na oração do Pai Nosso. Vai ser muito interessante também a gente ver e fazer essas reflexões para que o nosso Pai Nosso seja sempre orado, rezado
com muita fé, sem desmerecer o conhecimento necessário que todos nós precisamos sempre buscar. E aqui a gente procura fazer com que todos tenham esse conhecimento cada vez mais elaborado, não é? Porque buscar as coisas do alto é o nosso objetivo. Ficar sempre com Deus. Portanto, fique sempre com Deus. E Deus te abençoe.